de Sabedoria, com Pastor Rodrigo. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém, mais do que é justo, é pura a sua perda. Olá, amigos e amigas. Este é o programa Chaves de Sabedoria e eu sou o Pastor Rodrigo. É realmente muito bom, mais uma vez, pela graça de Deus, entrar em sua casa através deste programa e poder falar ao seu coração. Temos dito que quando você pede a Deus um milagre, Ele sempre lhe responderá com um ensinamento. As mudanças em sua vida serão sempre proporcionais ao seu conhecimento. Aquilo que você aprende e que põe em prática. E é isto que humildemente nós pretendemos levar a você. O conhecimento. O conhecimento, meu querido, é a chave. Use estas chaves que temos lhe fornecido e certamente portas incríveis se abrirão para você. Hoje eu quero refletir com você sobre uma importante chave de sabedoria. Esta chave de sabedoria certamente interessa a todas as pessoas. Garanto que ninguém desprezaria uma instrução tão bem fundamentada e equilibrada quanto a que vamos transmitir acerca de um assunto tão vital quanto este. Vamos abordar a questão da generosidade. Como trabalha, como funciona o princípio da generosidade. Para falarmos disto, eu gostaria de usar uma ilustração, uma alegoria, na verdade. Ela fala sobre 3 rios. Por favor, querido, ouça com atenção esta fábula. Conta-se que havia uma enorme área coberta de neve nas montanhas. Esta porção de neve era uma fonte infinita de suprimento de água para toda a região que ficava ao pé da montanha. Existiam 3 rios emanando desta área de neve. Às margens do primeiro rio morava um homem cuja experiência de vida lhe mostrava que nunca ele teria água suficiente, que a água era pouca, era escassa. Então, o que ele faz com a água que vem do rio? Ele constrói uma barragem em sua propriedade e represa toda a água que desce da montanha, para que assim ele consiga formar um lago. Do ponto de vista deste homem, toda a água de que ele necessitava estava disponível somente em seu lago. Portanto, ele precisa conservar a água e ser muito cuidadoso, porque ela mal pode suprir as necessidades suas. Este é o primeiro rio. Agora o segundo rio. O homem que morava ao longo do segundo rio tinha uma experiência de vida que lhe ensinava que normalmente há abundância de água para ele e para suas necessidades. Não existia precisão de construir uma barragem no rio. Então, por causa deste entendimento, ele decide usar o que precisa e deixa o restante da água correr naturalmente, permitindo que ela flua para o uso daqueles que moravam rio abaixo. Este homem percebe que existe abundância de água, tanto para ele quanto para as pessoas que vivem nos lugares menos elevados. Então ele vive a sua vida na beira daquele rio, tirando o que necessita e permitindo que o resto flua para a região inferior. Ainda há o terceiro rio. Às margens do terceiro rio também vivia um homem. Sua experiência de vida lhe dizia que havia tanta água na área de neve que ninguém jamais poderia usar toda a água vinda do rio. Como resultado desta compreensão, deste entendimento, este homem começou a construir dutos que canalizassem a água e a ajudassem a chegar às fazendas de outros que moravam distantes do rio e assim irrigar também aquelas terras. Este homem, a cada ano, construía alguns novos canais para os vizinhos que precisavam de água. E ele tinha planos cada vez mais audazes. Seu alvo para o próximo ano era construir mais 3 canais. Então, no ano seguinte, ele esperava construir mais 5 novos canais. Canais que poderiam ir ainda mais longe da margem do rio. Este homem pensa o tempo inteiro em como poderia fazer para contratar mais homens e também mais máquinas escavadeiras que ajudem a construir os canais mais rapidamente.
O objetivo dele é poder mandar água para todas as outras fazendas e beneficiar todas aquelas pessoas que estão longe do rio. A experiência de vida deste sujeito, deste homem, sugere que ele jamais conseguiria gastar toda aquela água. Nós temos então 3 rios e os respectivos moradores de suas margens. Agora, suponhamos que você seja a pessoa na área de neve, a pessoa que decide quanta água liberar para cada rio. Para qual rio você liberaria mais água? Pense. Para o primeiro rio, quanto você dispensaria? Para o segundo, para o terceiro. Para o primeiro rio, possivelmente você colocaria o suficiente para suprir as necessidades daquele homem que vive às suas margens, porque você o ama e você quer cuidar dele. Como não haveria utilidade para toda aquela água, uma vez que ela acabou represada na propriedade e se transformou num lago, então você manda apenas o suficiente para o uso dele. Não mandaria mais do que isso, já que a água ficaria estagnada, como um tipo de mar morto. Para o segundo rio, se você for um bom administrador, provavelmente mandaria a quantia necessária para suprir as necessidades das pessoas que vivem ali ao longo daquele rio. Entretanto, também não há a precisão de mandar grandes quantidades de água a este rio, pois ela ainda seria usada inadequadamente. A maioria da água, com toda certeza, iria para o terceiro rio. A água que seria usada para trazer grande benefício ao maior número possível de pessoas. Querido, qual a realidade por trás desta ilustração, desta parábola? O que ela nos ensina sobre o princípio da generosidade? Veja bem, Deus não apenas tem, como também Ele mesmo é, uma fonte de recursos inesgotáveis. Deus é a fonte de paz, Deus é a fonte de amor, Deus é a fonte de provisão, de saúde, de felicidade, de realização. Deus é a fonte da qual provém tudo que há de bom e de mais excelente. Ele se apresenta na Bíblia, na sua palavra, como sendo o doador da vida, o dono de tudo. O Salmo diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Desde os animais do campo até o que há nos céus, tudo pertence a Deus, a Bíblia fala. Davi, o grande rei Davi, diz que do Senhor é tudo quanto há nos céus e na terra. Diz que Ele está acima de todos e que riquezas e glória vêm dele. Davi diz que na sua mão há força e poder. É Ele quem engrandece e quem dá força a todos. Tudo, querido, vem das mãos de Deus. É o que Davi diz. O Salmo 145 comenta que Deus abre a sua mão e ao fazer isso, Ele nos sacia com a sua benevolência. O versículo 15 deste salmo diz que do Senhor vem o sustento de todas as criaturas. Em outras palavras, o que a Bíblia quer dizer com toda esta gama de versículos? Quer dizer que Deus é aquele que está lá no alto, na região de neve, e que libera as suas águas, as suas bênçãos sobre a terra. Agora, querido, Deus não é o único em nossa história. A história fala de 3 homens diferentes. 3 homens que representam 3 tipos de pessoa. O primeiro homem representa aquela pessoa que retém tudo o que lhe vem de cima, o que lhe vem do alto. A sua vida é como uma barragem ou um lago. Tudo é voltado só para ele. Sua experiência de vida lhe ensinou que tudo que tem foi adquirido com muito esforço, por seu próprio mérito, sem a ajuda de ninguém. Então, porque é difícil conquistar, porque tudo é tão duro e escasso, por que ele deveria pensar nos demais? Ele pensa que o que tem é pouco em vista do esforço que fez, e teme que aquilo que ele construiu possa faltar a qualquer momento. Então ele é seguro demais. Existe ainda outro tipo de pessoa, o segundo tipo, aquele de mente mais aberta, que compreende que ainda que quisesse não poderia gastar tudo o que tem, porque há muito. Então, porque nem passa pela sua cabeça a ideia de que possa algum dia lhe faltar alguma coisa, porque ele não vive preocupado, então ele não retém. No entanto,
ele é como o homem do segundo rio. Aquele homem que, apesar de deixar as águas passarem pelas suas terras, ainda não a aproveitava da melhor maneira. Por quê? Simplesmente porque quando abençoava alguém, era involuntariamente que ele abençoava. Ele não tinha ideia, né, de que ele era um canal. Ele o fazia porque tinha o bastante e lhe sobrava. O terceiro homem, por outro lado, é aquela pessoa que vai bem mais longe. É aquela pessoa que não só deixa a água correr livremente, como ainda constrói canais para beneficiar aqueles que moram além das terras férteis. Este homem se torna um verdadeiro promotor de vida e de sonhos. Eu queria que você visualizasse na sua mente a transformação que aconteceu naquele lugar por causa daquele terceiro homem. Imagine aquelas terras que outrora eram secas e quase inabitadas, né, compostas de uma vegetação morta. Imagina essas terras se transformando, pouco a pouco, sendo invadidas pelo verde tímido dos gramados, até se tornarem paisagens exuberantes e de encher os olhos. Imagine a alegria dos moradores daquelas regiões, quando eles veem a água chegar pela primeira vez correndo pelos canais. Pense na transformação. As pessoas puderam cultivar suas terras, as pessoas puderam criar seus animais, produzir recursos. As crianças agora tinham que comer, podiam brincar tranquilas, podiam desfrutar de uma infância afável. Puderam sem dúvida estudar, porque agora existia recursos para ir à escola. A qualidade da vida de cada família naquele vale melhorou. E com a melhoria das suas condições, sem dúvida, a vida também de outros lugares, ainda mais distantes, também foi impactada. O desenvolvimento daqueles vilarejos criou um efeito cascata, né, incomensurável. Porque esses produtores agora tinham que escoar sua produção e isto contava com serviços de outros trabalhadores, de outros ramos. Enfim, a água, querido, que chegou àquele lugar, por intermédio do terceiro homem, abençoou e ainda hoje continua abençoando vidas que ele nunca sequer conheceu e que nem poderia imaginar. Para qual dos três homens você sente que Deus teria mais prazer em liberar das suas águas? Se você fosse Deus, para qual desses três tipos de pessoas você liberaria? Para aquela que represa, para aquela que desperdiça, ou para aquela que utiliza bem a água e ainda faz planos para ajudar quantas pessoas mais ele puder? Pense a respeito, querido, disto, e nós já voltamos.